Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 24 de abril de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades da Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Como sempre fazemos, agradecendo no início dos trabalhos a essa zelosa equipe da espiritualidade, os espíritos pertencentes à Comissão de Abel Sebastião de Almeida, que nos acolhem, que nos auxiliam, que nos amparam em todos os momentos. Aqui, quando chegamos, tenhamos certeza, eles já estavam, já avaliaram a nossa psicosfera pessoal, nossa aura, são sabedores dos nossos problemas e das nossas necessidades. Então, para nós não nos alongarmos muito, eu quero pedir à nossa irmã Kátia que faça a gentileza de ler para nós uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Leremos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o item 20. Beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. Porquanto precisamos do espírito de seita e de partido, é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes, e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou qual a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas da consciência, pois, se for o inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo-o, faria que a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Bom estudo, meus irmãos. Bem, meus irmãos, hoje caberá a mim fazer a continuação dos estudos do Livro dos Médiuns. Desta vez estamos entrando no capítulo 5, capítulo que trata das manifestações físicas espontâneas. É tema muito interessante, até porque as manifestações físicas espontâneas foram um gatilho fundamental para as pesquisas que se desenvolveram. O Charles Richer e tantos outros, Kardec, como é que Kardec começou a perceber a importância? Através de mesas girantes. Então foi isso que chamou a atenção dele, né? Então as manifestações físicas espontâneas, nós vamos ver aqui, elas têm uma importância muito grande, principalmente para chamar a atenção para o fenômeno espiritual, né? Para o plano espiritual, para a existência de inteligência num plano dimensionalmente diferente do nosso. Hoje, menos que no passado, nós precisamos, né, de uma quantidade muito inferior de manifestações físicas espontâneas, mas elas ocorrem. Então, aqui nesse quadro é um resumo do que nós vamos ver, tá? Ou seja, nós vamos parar com relação a quando entrarmos na parte de transportes de objetos. Então, o que nós vamos falar é arremesso de objetos, itens 82 a 86, os
Os objetos derribados ou deslocados durante as sessões mediúnicas são resultados da mesma força que levanta qualquer objeto. As manifestações espontâneas ocorrem em lugares habitados e são influenciadas por pessoas que possuem aptidão mediúnica, mesmo que não saibam disso. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa com habilidades especiais é necessária na maioria dos casos. O espírito só age quando deseja e tem um objetivo. Depois também teremos um exemplo, né, desse tipo de manifestação, que é o exemplo da Rua de Noyers, né? Relato de fatos ocorridos em junho de 1860 em Paris. Os espíritos confirmam a realidade desses eventos e explicam a Kardec que há sempre alguém cujo poder é exercido à revelia do espírito. E 3, o diálogo provocado sobre esses fatos esclarece a atuação dos espíritos em manifestações físicas. Então, esse é o resumo, esse é o quadro do que nós vamos tratar na noite de hoje. Então, começando no item 82, são provocados os fenômenos de que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade e até mesmo contra a vontade. Essa é a característica da manifestação física espontânea, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação sobreexcitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso, e exatamente quando menos por semelhante coisa esperavam. Tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural, são muito importantes por não permitirem a suspeita de conivência. Por isso mesmo, aqui é claro, né? Porque quando as pessoas se reúnem para tentar produzir fenomenologia, né, de efeitos físicos, pode parecer a alguns detratores que ali existe todo algo escondido, atuação de prestidigitadores, mas com as manifestações físicas espontâneas cai por terra isso. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os desse gênero, que lhes cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que lhes verifiquem cuidadosamente a realidade, mediante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Alguém aqui teve alguma experiência já com relação à manifestação física espontânea? Eu também não tive, né? Mas essa recomendação aqui de Kardec, ela é extremamente importante, que nós registremos isso, e não só a manifestação física espontânea, que nós registremos também tudo aquilo que é fora do padrão de normalidade, que pode ter uma interpretação de uma atuação espírita, de um espírito independente, para nos dar uma orientação, para nos dar um esclarecimento. É muito interessante nós registrarmos, como também registrarmos os sonhos. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que sibila ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Realmente temos que rastrear todas as possibilidades. Certa vez isso aconteceu comigo, eu tinha uma área com um tipo de piso que foi colocado muito junto, ou seja, quem fez a colocação do piso, ele não deu um espaço com massa, ele juntou
um piso com o outro. E isso, o que acontece? Em dias de calor muito intenso, há uma dilatação do material, que no caso é a ardósia. E o material tende, então, acaba quebrando, né? Ele quebra, porque ele começa a comprimir, um comprime o outro, um deles começa a se partir. E tinha numa tarde de verão, eu comecei a escutar esse barulho, era tac, 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 tac. E eu realmente cheguei a pensar que eu estava assim, frente a uma situação desse tipo, aqui de efeito físico espontâneo. Mas aí eu comecei a olhar e vi o que era aquilo ali. Não, é exatamente aqui, está se partindo. Aí eu observei, não, mas tudo muito junto, um calor desse está dilatando o material. E aí, então é o que ele nos alerta aqui, né? Nós podemos nos enganar com muita facilidade com os ruídos e até mesmo com essas pancadas. Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. Quem já não escutou, né, aquele barulho que dá na geladeira de vez em quando, você está na cozinha, daquele pá, pá, que barulho é aquele? Não? Mas é o motor da geladeira. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. Se as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número ou pela sua intensidade ao pensamento, não se lhes pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário. Admitamos agora que, por uma comprovação minuciosa, se adquire a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional que se lhes tenha medo? Não, de certo. Porquanto, em caso algum, nenhum perigo haverá nelas. Só os que se persuadem de que é o diabo que as produz podem ser por elas abalados de modo deplorável, como são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem ou o papão. Essas manifestações tomam às vezes, forçoso é convir, proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas. A este propósito, uma explicação se faz necessária. O item 85. Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencermos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados. E isso com o fim que vamos indicar. Alcançado esse fim, cessa a manifestação material por desnecessária. Um ou dois exemplos farão melhor compreender a coisa. Há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas na ocasião foi só o que pude saber. Por essa época, tinha eu frequentes ensejos de estar com um excelente médium escrevente. No dia seguinte, perguntei ao espírito que por seu intermédio se comunicava qual a causa daquelas pancadas. Respondeu-me ele, o teu espírito familiar que te desejava falar. Que queria de mim? Respondeu o espírito a Kardec. Ele está aqui. Pergunta-lhe. Tendo-o interrogado,
aquele espírito se deu a conhecer sob um nome alegórico. Vim a saber depois, por outros espíritos, que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra importante papel. Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que o quisesse interrogar. A partir de então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz me foi manifesta, assim nos assuntos da vida material, como no tocante às questões metafísicas. Desde a nossa primeira entrevista, as pancadas cessaram. De fato, que desejava ele? Pôr-se em comunicação regular comigo, mas para isso precisava de me avisar. Dado e explicado o aviso, estabelecidas as relações regulares, as pancadas se tornaram inúteis. Daí o cessarem. O tambor deixa de tocar para despertar os soldados logo que estes se acham todos de pé. Então, isso aí é o padrão. A manifestação física espontânea surge com um objetivo, normalmente de chamar a atenção para algo, para que você preste atenção, fique mais atento, mas nós vamos ver que nem sempre vai acontecer assim. Quando estudamos Diversidade dos Carismas, eu não sei se vocês lembram, no volume 2, Diversidade dos Carismas de Hermínio Miranda, ele fala sobre o caso de Suzano, o poltergeist de Suzano. É um caso interessantíssimo, analisado pelo Hernani Guimarães Andrade, né, famoso no Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas do Brasil. E é muito interessante esse caso. Acho que vocês conseguem na internet o caso de Suzano. Então é todo um estudo científico, metodológico de uma ação de poltergeist, de espírito, né, desses brincalhões, espíritos que complicam muito a tranquilidade das pessoas através de suas manifestações físicas espontâneas. E nesses relatos de Suzano, as coisas são muito sérias, inclusive com fogo. Então vale a pena fazer essa pesquisa. O poltergeist de Suzano, né? Hernani Guimarães Andrade. Continuando Kardec, né? Fato quase semelhante sucedeu a um dos nossos amigos. Havia algum tempo no seu quarto se ouviam ruídos diversos, que já se iam tornando fatigantes, apresentando-lhe ocasião de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que foi recomendado e daí em diante nada mais ouviu. Deve-se notar que as manifestações deste gênero são mais raras para as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, e isso se concebe. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram, por vezes, em verdadeiros estardalhaços e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta da ilusão. Então, nisso que eu falei com vocês sobre o poltergeist de Suzano, nós vemos tudo isso. Em Casas Mal-Assombradas de Camille Flammarion, há inúmeros relatos sobre isso, muito interessantes. Muitas vezes, o derribamento se dá de fato, doutras, porém, só se dá na aparência. Ouvem-se vozerios em aposentos contíguos, barulho de louça que cai e se quebra com estrondo, cepos, pedaços de tronco cortados transversalmente, né, que rolam pelo assoalho. Acorrem as pessoas da casa e encontram tudo calmo e em ordem. Mal saem, recomeça o tumulto. Sobre essa questão aqui, eu não sei se vocês lembram, tem bastante tempo atrás, há muitos anos,
Um determinado avião, ele sofreu um acidente, caiu em São Paulo, e houve dezenas de mortos, né? Eu só não lembro dos detalhes. E uma determinada família que ficava próximo, cuja casa ficava próxima do aeroporto, onde aquele avião havia se espatifado, né? Ela começou a ter exatamente esse tipo de louças atiradas pelo chão, mas ali não era só ruído, era uma ocorrência tipo de Suzano, até apareceu no Fantástico, não sei se alguém lembra disso, mas foi um fato muito interessante, que ficou durante muito tempo sendo colocado nas mídias, sendo falado, é o que nós estamos lendo aqui. As manifestações, 88, as manifestações desta espécie não são raras nem novas. Poucas serão as crônicas locais que não encerrem alguma história desta natureza. É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescamente ridículas, com o auxílio da superstição. As casas onde eles ocorrem foram tidas como assombradas pelo diabo, e daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Nem todos são terríveis, né? Não sei quem já leu O Fantasma de Canterville, vale a pena ler, de Oscar Wilde. É uma literatura gostosíssima, mas só que ali ele é uma comédia, né? Que Oscar Wilde escreveu sobre uma determinada residência assombrada por um suposto fantasma. Só que ele era perseguido pelos garotos que foram morar naquela casa. E ele acabou tendo que sair da casa porque ele não aguentou mais a perseguição dos garotos, né? O Fantasma de Canterville. Então, as casas onde eles ocorrem foram tidas como assombradas pelo diabo, e daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Por outro lado, a velhacaria não consentiu em perder tão bela ocasião de explorar a credulidade, quase sempre para a satisfação de interesses pessoais. Aliás, facilmente se concebe que impressão podem fatos desta ordem produzir, mesmo dentro dos limites da realidade, em pessoas de caracteres fracos e predispostas pela educação a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de obviar aos inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir-se que se deem, consiste em tornar conhecida a verdade. Em coisas terríficas se convertem as mais simples, quando se lhes desconhecem as causas. Ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles e quando os a quem eles se manifestam já não acreditem que estão às voltas com uma legião de demônios. Não é conhecimento, é informação, é estudo, não é? É divulgação. Na Revue Spirit se encontram narrados muitos fatos autênticos desse gênero, entre outros, a história do espírito batedor de Bergzaberne, cuja ação durou 8 anos, números de maio, junho e julho de 1858, a de Diebelsdorf, agosto de 1858, a do Padeiro das Grandes Vendas, perto de Dieppe, março de 1860, a da Rua de Noyers, em Paris, agosto de 1860, a do Espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Danado, fevereiro de 1860. Acho que isso nós já analisamos na quinta-feira, né, no estudo do Céu e Inferno, né, Kátia? Esse aí já foi. O Céu e Inferno tem essa narrativa. A do Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, e muitas outras. 89. Tais fatos assumem, não raro, o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos, todas as manhãs, encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. A muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudam os cortinados da cama, tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito.
Fatos destes são muito mais frequentes do que se pensa, porém, as mais das vezes, os que deles são vítimas nada ousam dizer de medo do ridículo. Somos sabedores de que por causa desses fatos se tem pretendido curar, como atacados de alucinações, alguns indivíduos, submetendo-os ao tratamento a que sujeitam os alienados, o que os torna realmente loucos. A medicina não pode compreender estas coisas, por não admitir, entre as causas que as determinam, senão o elemento material, donde erros frequentemente funestos. A história descreverá um dia certos tratamentos em uso no século XIX, como se narram hoje certos processos de cura da Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado, provado ficar que não resultam da ação do homem, dever-se-á convir em que são obra ou do diabo, como dirão uns, ou dos espíritos, como dizemos nós, mas de que espíritos? Aí nós vamos ver, ele vai repetir uma informação que ele já nos deu. Os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivaris, não, os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivaris. Temos por diversas vezes chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. São mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em o atormentarem e perseguirem de casa em casa. Doutras vezes, apegam-se a um lugar por mero capricho. Também não raro, exercem por essa forma uma vingança, como teremos ocasião de ver. Então, essa questão que eles agarram-se com frequência a um indivíduo e que perseguem de casa em casa, aqueles que pesquisarem o poltergeist de Suzano, vão perceber que o espírito que estava atuando naquela família, ele tinha uma ligação com uma menina. E a ligação, até descobrir que a ligação era com aquela menina, porque era uma família numerosa. Então a família se mudou porque não aguentou e continuou na outra residência, mesmas situações extremamente problemáticas, e eles só vieram a descobrir, os pesquisadores, Hernani Guimarães Andrade à frente, junto com a família, quando começaram a separar as pessoas. Então, quando aquela menina ficou separada dos demais, os efeitos começaram a acontecer na onde ela estava com uma outra família, ou seja, outras pessoas da mesma família, mas não do núcleo principal da família dela. Ou seja, e 5 ou 6 pessoas que eram da família, do nuclear dela, passaram a não ter problema. Aí eles identificaram que era com aquela jovem. Mas a maior parte dessas manifestações... Deixa eu levar para você. Mas a maior parte dessas manifestações, elas se alimentam pelo medo das pessoas, na sua grande maioria, né? Sim. Então, nesse caso que tem especificamente ali, de repente, um devedor, daí esse motivo. E o desequilíbrio também, né? Porque não havia prece, eles eram pentecostais, não acreditavam nessa possibilidade. Então não havia um trabalho, né? Mas a maioria a gente percebe que é por conta do medo, né? O medo faz com que todas essas manifestações, falta de esclarecimento das pessoas, naturalmente, né? E o medo que as pessoas ficam diante de tudo isso quando acontece dentro dos lugares. Quando são os obeteiros, é exatamente isso, né? Agora, esse espírito foi uma intervenção boa da Sandra, porque realmente, quando o espírito é zombeteiro, o medo
faz com que tudo aquilo se avolume. Agora, quando, nesse caso de Suzano, não era isso, eram problemas de relacionamento de vidas anteriores seríssimos, que fizeram com que aquele espírito ficasse ali preso a ela, e a forma que ele encontrou, né, e teve uma autorização, porque se também não houvesse uma autorização para que aquilo pudesse acontecer, ele não iria, né? Havia médium, ou seja, alguém doava o ectoplasma, aquela moça doava o ectoplasma que ele precisava, e ela tinha uma relação com ele, então juntou tudo. Ela era grande doadora de ectoplasma e tinha um vínculo com ele terrível. Aí eu me perdi onde que eu estava lendo aqui, né? Vamos lá. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. São mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam, que é o que a Sandra nos lembrou, né? Ou seja, para eu sentir terror é porque eu tenho medo, e aí pronto. Aí ele que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em o atormentarem e perseguirem, de casa em casa, eu já li, né? De outras vezes, apegam-se a um lugar por mero capricho. Também não raro, exercem por essa forma uma vingança, como teremos ocasião de ver. Em alguns casos, mais louvável é a intenção a que cedem. Procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, quer para lhes darem um aviso proveitoso, quer com o fim de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Muitos temos visto que pedem preces, outros que solicitam o cumprimento, em nome deles, de votos que não puderam cumprir, outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivos. Então são muitos os motivos que levam a isso. Em geral, é um erro ter-se medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda a gente deseja ver-se livre deles, mas geralmente as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Se se trata de espíritos que se divertem, quanto mais ao sério se tomarem as coisas, tanto mais eles persistirão, como crianças travessas que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas se impacientam e que metem medo aos poltrões, né? Os covardes, medrosos, pusilânimes. Se todos tomassem um alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltaram, porque acabou-se o interesse deles. Porém, como dissemos acima, alguns há que assim procedem por motivos menos frívolos. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Se se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. Aí observe, isso é fundamental. Qualquer que seja o caso, espírito brincalhão, um espírito que seja vingativo, a prece nunca deixa de dar bom resultado. As fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir. Nenhuma importância lhes ligam. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos que colhem como verdadeiros
tais qualificativos. Nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões, consideraremos com mais pormenores este assunto e as causas da ineficácia das preces em muitos casos. Nós vamos ver que há relatos nas casas mal assombradas, se vocês pegarem Camille Flammarion, né, acho que tem também um desses no Céu e Inferno, em que o espírito ele consegue dar uma bofetada, ou seja, ele conseguiu materializar parte, né, uma mão, e deu uma bofetada na pessoa que ficaram os dedos marcados, ou seja, houve uma materialização e uma bofetada. Outros empurram. Estes fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, são com frequência provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos. Acham estes mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa outras. Todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, bem complacente imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais, quando não o são. E vimos também, não sei se vocês lembram, quando estudamos Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, também esse fenômeno das pedras atiradas, né? Um espírito que atirava pedras na casa de Regina, onde Regina estava. Então, ou seja, nós temos várias situações, né? Temos o fato de serem brincalhões, temos o fato deles ficarem apenas fazendo barulhos para assustar, e temos aqueles que querem machucar. Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda vontade humana e de toda causa material, se demais nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico, forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? E o que os estudos espíritas nos ensinam, do modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles. Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado, nos fenômenos de que não fomos testemunha. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. Tem-se então que buscar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente. Esse é o meio de se evitar toda ilusão. Por exemplo, que sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou bengalada nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um invisível. Aí aqui eu fiz uma referência sobre a bofetada, veio interessante caso, a Casa Fantástica de Comeada, Coimbra, Portugal, no capítulo 7 da obra As Casas Mal Assombradas, de Camille Flammarion. Muito interessante analisar esse relato de Camille Flammarion. Cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas que possam ser, quando menos, acoimadas de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo que não compreenda. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos à primeira vista estranhos, e seria verdadeira superstição ver por toda a parte espíritos ocupados em derribar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares, quando mais racional é atribuí-las ao desaço. Né? É aquele caso que eu comentei no início, né? Aquelas ardósias que começaram a quebrar
num dia de muito calor. Item 92. A explicação dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos a que acabamos de passar revista. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derribados ou deslocados o são pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia esta teoria. Poder-se-ia perguntar onde, nesta circunstância, o médium. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce à sua revelia. Ou seja, são os doadores de ectoplasma. Eles vão se utilizar do ectoplasma de um médium que tem essa característica, para que o fenômeno físico aconteça. Nós vamos ver mais adiante que há a possibilidade de nós especularmos um pouco mais sobre isso. Mas isso é fundamental. E esse ectoplasma, ele sai por todos os orifícios naturais do corpo humano, né? Aquela Madame Elisabeth d'Espérance, ela tinha, inclusive, pelos poros dela, saíam filetes de ectoplasma. Além de sair pela boca, pelo ouvido, pelo nariz, saíam pelos poros dela. Tal a quantidade de ectoplasma que ela era capaz de doar, né? Certa feita foi verificado, certa feita não, em diversos momentos foram verificadas reduções drásticas de peso nela e em outros médiuns. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos, quase sempre se produzem nas casas habitadas e por motivo da presença de certas pessoas que exercem influência sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão por que lhes chamamos médiuns naturais. São, com relação aos outros médiuns, o que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos, e tão dignos como aqueles de observação. Ou seja, então, se nós tivermos um fenômeno físico espontâneo na nossa casa, e se nós tivermos condição de atestar que nenhum daqueles que são os habitantes da casa são doadores suficientes de ectoplasma para aquele tipo, tenhamos certeza que a entidade foi pegar o ectoplasma no vizinho ou em algum outro lugar próximo, porque ele precisa disso. Ele precisa do ectoplasma para levantar, né, a mesa. É através disso que as cirurgias espirituais, quando o médium consegue pegar muito próximo da pele um órgão, aquilo não é à toa. O Paulo César Fructuoso explica na obra dele, que Medicina Espiritual do Futuro, que eles criam, a entidade espiritual, ela cria uma bolsa ectoplásmica atrás do órgão e empurra o órgão. Ou seja, muitas coisas são feitas dessa forma. E a gente não percebe como é que aquilo aconteceu. Aconteceu exatamente com a ação do ectoplasma. Paulo César Fructuoso, inclusive, ele desenvolve uma teorização sobre o ectoplasma muito interessante numa outra obra que ele fala sobre a possibilidade dos seres extraterrenos estarem aqui no nosso planeta, né? Que eles são espíritos que vieram de outros orbes para cá, né? E que atuaram com o uso de ectoplasma. Por isso levantaram grandes blocos de concreto, e é muito interessante. Paulo César Fructuoso desenvolve um trabalho muito grande sobre isso. Em Hernani Guimarães Andrade há muito estudo sobre ectoplasma também, dentro do que nós temos hoje de literatura. E essa oferta de ectoplasma não precisa ser necessariamente doada por um médium ou por alguém que conheça a doutrina espírita. Não, um ser humano normal. Você falou aqui, caso aconteça isso, se aqui na plateia houver alguém com essa quantidade, com esse bem-estar, com essas condições favoráveis para essa doação, assim os espíritos vêm e aproveitam. Exatamente. Inclusive um caso bem interessante, talvez o mais interessante
que eu conheço... Oi, Gilberto. Quem está em casa não está ouvindo o que ela está falando, não. Ah, desculpe, deixa eu passar. Sandra, novamente eu esqueci, mas vale a pena você fazer a... Aí, tá vendo? Reclamaram. Estão nos acompanhando. Fala aí, Sandra. Repete um pouquinho, se nós tivéssemos... Independente da pessoa ser médium ou não, né? Se a pessoa tiver as suas condições favoráveis para essa doação do ectoplasma, ela será aproveitada num momento em que esteja acontecendo essa necessidade. Os espíritos sabem identificar e aproveitar, e isso é feito, e muitas vezes esta pessoa que está doando ectoplasma, ela nem sabe que isso está acontecendo com ela. Exatamente. Isso na sua grande maioria, quando eles não são da doutrina, desconhecem a doutrina ou não são médiums. Né? Nós temos um relato bíblico que a Kátia conhece bem, porque já leu o livro, né, Kátia? Que é o livro de Tobias, e que é a história de uma gênere que ele chega, inclusive, a se alimentar. Né? Ele acompanha Tobias, acompanha o filho, né, por um período muito grande, e ele tem toda a aparência de um ser humano normal. Tangibilidade, ele bebe, ele come... Entendeu? E era uma gênere. No final, você vê que o relato bíblico, né, ele desaparece depois que ele cumpre a missão dele. Né? Eu não vou falar toda a história, que é um pouquinho longa para comentar aqui, mas vale a pena procurar essa obra. Nós temos na nossa biblioteca, né, o livro de Tobias. E ele ficou muito tempo ali, né? Quem doava o ectoplasma para ele? Talvez Tobias, talvez o filho de Tobias, pela proximidade que eles tinham. Então, a intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção destes fenômenos parece necessária. Na maioria dos casos, embora alguns haja em que, ao se afigura, o espírito obra por si só. Mas então poderá dar-se que ele tire de algures um fluido animalizado, que não de uma pessoa presente. Ou seja, aqui dá uma interpretação para muitas coisas. Eu acho que a melhor interpretação aqui, com o conhecimento que a gente tem, é de que ele vai procurar num outro ser humano nas proximidades. Estava conversando com o Gilberto há pouco, e ele estava lembrando um relato que ele, né, de um espírito, que eu não estou me lembrando qual foi o espírito que relatou isso, que em alguns casos foi observado espíritos indo aos cemitérios para tentarem aurir os fluidos vitais ainda existentes no ambiente e tentarem produzir fenômenos. Ou seja, Hermínio Miranda, na obra que nós estudamos, Diversidade dos Carismas, ele fala sobre a manipulação que os espíritos têm de fluidos vitais para a produção de efeitos físicos. Ou seja, aí fica muito, muito amplo. Eles poderiam até utilizar-se de fluido vital num vegetal, mas há muito pouca informação ainda disponível sobre isso. A informação que nós temos hoje certa é que nós, seres humanos, os espíritos encarnados, né, somos os doadores de ectoplasma. Isto explica porque os espíritos que constantemente nos cercam não produzem perturbação a todo instante. Primeiro, é preciso que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo sem o que nada faz. Depois é necessário muitas vezes que encontre exatamente no lugar onde queira operar uma pessoa apta a secundá-lo. Coincidência que só muito raramente ocorre. Se essa pessoa aparece inopinadamente, ele dela se aproveita. Mesmo quando todas as circunstâncias sejam favoráveis, ainda poderia acontecer que o espírito se visse tolhido por uma vontade superior, que não lhe permitisse proceder a seu bel prazer. Nós vamos ver mais à frente que um caso desse tipo. Pode também dar-se que só lhe seja permitido fazê-lo dentro de certos limites, e no caso de serem tais manifestações julgadas úteis, quer como meio de convicção, quer como provação para a pessoa por ele visada.
A este respeito, apenas citaremos o diálogo provocado a propósito dos fatos ocorridos em junho de 1860, na Rua de Noyers, em Paris. Encontrar-se-ão os pormenores do caso na Revue Spirit, número de agosto de 1860. Ou seja, ele não informou mesmo o número, não é que esteja faltando aqui não. No livro dos médiuns ele apenas faz referência ao mês. Primeiro, aí vem São Luís, né? Pergunta feita a São Luís. Quererias ter a bondade de nos dizer se são reais os fatos que se dizem passados na Rua de Noyers? Quanto à possibilidade deles se darem, disso não duvidamos. Responde São Luís, são reais esses fatos. Simplesmente a imaginação dos homens os exagerará, seja por medo, seja por ironia, mas, repito, são reais. Produz essas manifestações um espírito que se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. Segunda pergunta, haverá na casa alguma pessoa que dê causa a tais manifestações? Elas são sempre causadas pela presença da pessoa visada. É que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer-lhe maldades, ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Terceira pergunta. Perguntamos se entre os moradores da casa alguém há que seja causador desses fenômenos por efeito de uma influência mediúnica espontânea e involuntária. Necessariamente assim é, responde São Luís, pois sem isso o fato não poderia dar-se. É o doador do ectoplasma. Um espírito vive num lugar que lhe é predileto, conserva-se inativo, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Desde que essa pessoa surge, começa ele a divertir-se quanto pode. Quarta, será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? Esse o caso mais comum e é o que se verifica no de que tratas. Por isso foi que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria podido produzir-se. Mas não pretendi generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. Quinta, sendo sempre de ordem inferior esses espíritos, constituirá presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que revele para lhe servir de auxiliar. Isto não denuncia, da parte dele, uma simpatia para com os seres dessa natureza? Não é precisamente assim, porquanto essa aptidão se acha ligada a uma disposição física. Contudo, denuncia frequentemente uma tendência material que seria preferível não existisse, visto que quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Sexta, onde vai o espírito buscar os projéteis de que se serve? Os diversos objetos que lhe servem de projéteis são, as mais das vezes, apanhados nos próprios lugares dos fenômenos ou nas proximidades. Uma força provinda do espírito os lança no espaço e eles vão cair no ponto que o mesmo espírito indica. Sétima, pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas para convencer os homens, parece-nos que, se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes. Não está no poder dos espíritos dar-lhes uma prova sensível. Os ateus e os materialistas, responde São Luís, não são a todo instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não impede que neguem Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Aos fariseus que lhe diziam, mestre, faze-nos ver algum prodígio, não se assemelham os que hoje vos pedem, lhes façais presenciar algumas manifestações? Se não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão ainda quando os espíritos lhes aparecessem do modo mais inequívoco, porquanto o orgulho os torna quais animárias empacadoras. Se procurassem de boa fé, não lhes faltaria ocasião de ver,
Por isso não julga a Deus conveniente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se, pois que o Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. A incredulidade deles não obstará a que a vontade de Deus se cumpra. Bem vedes que não obstou a que a doutrina se difundisse. Agora eu vou passar por oitava. Achas que convém evoquemos o Espírito a que nos temos referido para lhe pedirmos algumas explicações? Evoca-o se quiseres, mas é um Espírito inferior, que só te dará respostas muito insignificantes. E aí vem o diálogo de Kardec com esse Espírito perturbador da Rua de Noyers. Primeira evocação: que tinhas de me chamar? Queres umas pedradas? Então é que se havia de ver um bonito salve-se quem puder, não obstante o teu ar de valentia. Segunda: quando mesmo nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Até te pedimos positivamente que, se puderes, nos atires algumas. Aqui talvez eu não pudesse, diz o Espírito, porque tens um guarda a velar por ti. Havia na Rua de Noyers alguém como auxiliar te facilitava as partidas que pregavas aos moradores da casa? Certamente achei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir. Qual a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. Era malgrado seu que ela te auxiliava? Ah, sim, pobre. Era a que mais medo tinha. Procedias assim com algum propósito hostil? Eu não. Nenhum propósito hostil me animava. Mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Que queres dizer com isso? Não te compreendemos. Eu só cuidava de me divertir. Vós outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Dizes que não alimentavas nenhum propósito hostil. Entretanto, quebraste todo o ladrilho da casa. Causaste assim um prejuízo real. Responde o Espírito: é um acidente. Onde fostes buscar os objetos que atirastes? São objetos muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins próximos. Achaste-os todos ou fabricastes algum? Não criei nem compus coisa alguma. E se os não houvesse encontrado, terias podido fabricá-los? Fora mais difícil. Porém, a rigor misturam-se matérias, e isso faz um todo qualquer. Agora, dize-nos como atirastes. Ah, isto é mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica daquela rapariga, juntando-a à minha, que é menos material. Ou seja, ele usou-se do ectoplasma. Podemos assim, os dois, transportar os diversos objetos. Vais dar-nos de boa vontade, assim o esperamos, algumas informações acerca da tua pessoa. Dize-nos primeiramente se já morrestes há muito tempo. Há muito tempo, há bem 50 anos. Que eras quando vivo? Não era lá grande coisa, simples trapeiro naquele quarteirão. Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho, do bom velho Noé. Por isso mesmo, queria pô-los todos dali para fora. Foi por ti mesmo de bom grado que respondeste às nossas perguntas? Eu tinha um mestre. Quem é esse mestre? O vosso bom rei Luís. Né? E, como nós estamos terminando, eu vou pular agora para cá. Que fazes agora? Ocupas-te com o teu futuro? Ainda não. Vagueio. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém roga por mim. Ora, não tendo quem me ajude, não trabalho. Como te chamavas quando vivo? Giani. Está bem, Giani, oraremos por ti. Dize-nos se a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Antes prazer, pois que sois bons rapazes, viventes e alegres, embora um pouco austeros. Não importa, ouviste-me, estou contente. Na próxima semana, ou seja, depois do feriado, né, teremos o estudo do fenômeno de transporte. É um estudo que vai ser desenvolvido pelo José Soares, em 8 de maio de 2024, dando continuidade ao Livro dos Espíritos.